fazer esse approach que perpasse um político, porque se você parar para pensar que aí um funcionário do Franco, isso foi descoberto em umas cartas, né? E aí descobriram assim, mas presidente, essa versão que a gente está publicando não é que foi publicada, né? Não é que está sendo divulgada. Aí ele falou assim, não, mas um dia os livros de história, os estudiosos vão ver nossas matérias oficiais, vão ver a nossa versão. E aí foi aí que ele usou o termo. Mas isso não é verdade. Ele disse, não, mas então vai ser uma pós-verdade. Então, eu acho que parte desse negacionismo, que está muito atrelado a essa pós-verdade, ou essa construção ou desconstrução da informação, ou o uso da informação para beneficiar uma visão que lhe interessa, que interessa alguém, do interesse de alguém, né? Isso não é o Bolsonaro. Bolsonaro é, digamos, a bola da vez. Mas que daqui a pouco vai ter outra bola da vez, e outra bola da vez, e outra bola da vez. Então, o que eu queria de você era, e eu concordo plenamente com tudo que você falou do Bolsonaro, mas a ideia, e a gente está tendo isso com todos os nossos entrevistados, é que não datar, porque daqui a 10 anos, quem for ler a tua entrevista, vai olhar assim, caramba, a Yara Lemos falou de informação 10 anos atrás e é o que está acontecendo hoje. Ou aqui no Brasil, ou na Alemanha, ou na França, ou na Nigéria, porque os ataques da informação, infelizmente, assim como no Haiti, continuarão, porque a informação incomoda, não é? A verdade incomoda, né? A verdade aquilo que incomoda. não pode. E aí é sobre isso que eu queria saber de você. Como que a gente consegue, ou deve, como que o jornalista trata essa informação? Como que a gente lida com a pós-verdade? Como que a gente lida com essa desconstrução da informação e cria uma pós-informação, uma pós-verdade? Como que a gente cria uma realidade alternativa? Ou como que a gente cria uma realidade elástica, utilitarista? Eu acho que cheguei. Uma informação utilitarista, que é usada em benefício de alguém. A pesquisa paga debaixo dos panos pelos produtores de leite para dizer que o refrigerante faz mal à saúde ou que qualquer outra substância esteja sendo... Pronto, o leite de soja faz mal à saúde e que o leite de gado faz bem à saúde. Então, ele paga vários cientistas para isso, e aí os cientistas divulgam uma pesquisa, e aí daqui a pouco o pessoal do leite de soja paga outra pesquisa para dizer o contrário, e aí tem gente que fala mal do ovo, ou da margarina, ou da manteiga, ou seja, é a realidade utilitarista. Ela é uma pós-informação, é uma informação construída, e a gente lida muito com isso. A gente lida muito com os interesses por trás de uma determinada informação, que é por isso que a gente... é um interesse, não é? Ela é um interesse. Então, depende do interesse editorial de cada veículo, depende do interesse do anunciante, depende do interesse do cidadão, e no meio disso tudo está a verdade e o bastião que nos separa de tudo, que é a ética, que é o nosso porto seguro, até onde o meu coração, o meu compromisso com a verdade está atrelado. A quem? No seu caso, quando você pediu demissão, você estava atrelado a você mesma, porque você não podia deixar de dar uma informação correta para atender o seu patrão e, ao mesmo tempo, não conseguia olhar no espelho depois, porque aí você estava sendo a tradutora que traiu a tradução, o texto original. O tradutor traidor. O jornalista, ele é, de certa forma, quando se vende, ou quando ele não resiste, quando ele se enfraquece no trato da informação, ele se torna o traidor, o tradutor traidor. Ele não trata a informação como ele recebeu. Se a Adriana me disse que não gosta de usar roupa amarela, inclusive você pode ver aí que ela está duas mulheres bonitas aqui no vídeo, né? Então, se a Adriana está aí, não gosta de amarelo, eu digo, olha, a Adriana fez a entrevista com uma roupa amarela
mas deu um problema na coloração do vídeo e aí saiu outra cor. E aí você está vendo que não é amarelo, né? Mas é porque, de repente, eu estou agora representando o yellow, gosto que é amarelo e tal, então tem sempre uma coisinha por trás de como que a gente trata. Então, passo para você, falei demais, mas acho que você entendeu onde eu quero chegar. Entendi, com certeza. Marcos e Adriana, para mim a grande questão é a seguinte: ética. Tá? Isso tem que basear a vida de todo mundo, seja a tua vida pessoal e seja a tua vida profissional. Você tem que ter ética com as pessoas, você tem que ser respeitoso com ela e você não pode romper essas suas barreiras, porque senão você se coloca numa situação extremamente delicada. E isso, para mim, é o que sustenta a boa informação. É claro que a gente lida com interesses. Eu tenho um cliente X que tem um interesse num projeto Y, ele é contra aquele projeto, mas ele precisa provar aquilo dali. Então, como que nós vamos colocar isso na imprensa? Nós vamos trazer as melhores formas, nós vamos construir um relatório sensato, ético, no qual ele vai trazer os seus posicionamentos estruturados, benéficos a quem está necessitando daquilo dali. Ah, mas vai ser bom para todo mundo? Nada é bom para todo mundo. Nem todo mundo gosta de mim. Entendeu? Talvez a única coisa que todo mundo goste na vida é dinheiro. E isso precisa ser colocado. Você trata com interesses, a informação, ela é um interesse valioso, ela é um bem precioso. Quem tem informação tem força. Não é à toa que o jornalista procura a fonte Y e ele está cercado de jornalistas porque ele é bonito. Não somente isso, muitas vezes. Claro que se você for tratar com o cotidiano, com o pessoal da fofoca, porque ele tá lá, não é aquela coisa toda, fulaninha, a famosa história do Caetano estacionou no Leblon, que bombou aí esses dias porque fez 10 anos. No nosso caso, que a gente trata com a informação política, que vai mexer com a economia, que vai mexer com a estrutura internacional e diplomática de um país, a primeira coisa que você tem que ter é ética profissional. Tá? E para mim essa é a grande questão. Eu não aceito e não faço negacionismo. Se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, a informação é essa, a verdadeira, mas você precisa divulgar a mentirosa, eu não vou divulgar. Eu não estou aqui para isso. Eu vou perder dinheiro? Eu vou perder dinheiro, mas eu sei que eu vou dormir tranquila. Eu cheguei a um ponto da minha vida profissional no qual eu iria usar um verbo prostituir, acho ele forte, acho que ele não é o verbo aqui, até porque recentemente aconteceu isso de um veículo falar que precisava de uma fonte qualificada, que não podia ser prostituta. Aquilo me chocou tanto, sabe? Porque nem você não sabe o que está passando na vida de cada um para que tenha que se colocar numa situação dessas. Então, até isso é difícil. Quando você coloca como profissional, eu vi aquilo e me deu vontade de puxar o telefone e dizer para o colega assim, pensa no que você está dizendo, porque quando você coloca, uma palavra mal colocada acaba com uma pessoa. Ninguém sabe o que o outro está passando, ninguém sabe a dificuldade do outro. Mas eu, como profissional, me nego a transformar uma notícia em verdade para captar o público. Eu me nego a fazer isso. Quando o Marcos estava falando do livro, eu puxei 2 livros aqui na estante que eu acho extremamente importantes. E eles tratam de assuntos relacionados, que é a ditadura militar. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi o maior torturador da história da ditadura brasileira. Ele escreveu esse livro aqui. Tá? E aí,
a gente tem essa coisa que perpassa o tempo, não é? A ditadura, que, como eles dizem, foi golpe ou foi algo que eles puxaram para eles, institucionalizado e tudo mais. Então, você tem o Ustra falando a verdade que ele quer, você tem aqui Hélio Gaspari, pesquisa histórica documentada, mostrando a verdade. Em quem as pessoas querem acreditar? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de entender. É por isso que nós temos hoje uma dificuldade muito grande no ensino básico brasileiro de as crianças interpretarem. Você não tem que decorar para dizer que isso aqui é verdade. Você tem que saber interpretar os fatos para que você chegue na verdade absoluta e saiba entendê-la e saiba as consequências que essa verdade trouxe para a vida de todo mundo desde então. Foi a vida daquela geração dos anos 60, foi a geração dos anos 70, dos anos 80, dos 90, do 2000. Toda a geração brasileira que vier a partir dos anos 60, ela foi impactada por isso. E ela precisa conhecer essa verdade. Agora, se ela irá acreditar nisso aqui, entendeu? Na decoreba dela, é isso que precisa ser mudado. É a narrativa que precisa ser colocada, é a interpretação dos fatos, não é decorar. Comunicação, informação não é uma ciência exata, não é 2 mais 2. É saber onde é que ela impacta, é saber o que ela traz. E quando a gente se coloca, Marcos, nessa situação, por mais que seja o cliente que diga, porque o leite X é melhor que o leite Y, ele precisa se colocar na situação que ele é o produtor da informação. E que se ele estiver produzindo mentiras, isso fica para a eternidade. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que encontrar o caminho da verdade, da informação bem colocada para que ela fique para a eternidade, sim, e que as pessoas saibam que isso é verdadeiro. Quando eu pego uma pessoa para um media training, eu não aceito que ela venha mentir para mim. Ela tem que estar preparada para dizer a verdade. A verdade vai doer. Ok, ela vai te fazer mal, então nós vamos construir caminhos para que essa verdade não te atinja tanto, mas ela precisa chegar. De que forma que ela vai chegar? Entende? Não é a mentira que tem que ser construída, é a verdade que precisa ser construída. E para que nós possamos construir ela nesse mosaico, é preciso técnica. E é por isso que eu volto lá no início, da necessidade da técnica, da construção semântica, de um estudo, de um aperfeiçoamento que nós, jornalistas, conseguimos ter e que somos tão desprezados como profissionais atualmente. As pessoas não entendem o nosso papel na sociedade, elas precisam voltar a compreender isso. Aí me ocorre mais uma pergunta, essa questão do papel e quais os mecanismos que os jornalistas dispõem para co-construir democracia dentro do jornalismo. Como é que a gente pode fazer isso acontecer para realmente que essa contribuição perdure, né? Em momentos difíceis, em todos os momentos, ou seja, para que a comunicação, esses mecanismos de construção de democracia passem pelo trabalho do jornalista e permaneçam, e consigam receber credibilidade por isso. Para mim, o principal ponto que o jornalista precisa entender é que o jornalismo do diz que não te leva a nada. Fulano disse que. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode dizer que a Terra é plana. Ele pode dizer que a teoria de Darwin é falsa. Ele pode dizer o que ele quiser. Agora, eu, como profissional, escrever fulano diz que a Terra é plana, eu estou me submetendo à mentira. Isso não pode acontecer. Então, para mim, o principal caminho é
os veículos entenderem, e aí eu citei aquele exemplo, que o jornalismo do disque precisa perder espaço para que as pessoas entendam isso. Porque se ficar nessa situação, e aí a gente enfrenta muito essa demanda do online, né? Essa correria maluca toda, do fulano disse, o Beltrano falou, não sei o que lá. Mas isso é informação? Não. Não. Isso pode ser usado para construir uma notícia? Pode. Pode. Mas ela precisa de análise. Se ele disse isso, eu preciso ouvir quem disse o contrário, eu preciso ouvir quem está no intermediário, eu preciso construir uma narrativa em torno disso. Eu preciso interpretar esse fato. Porque se é para fazer o jornalismo do disque, eu não preciso de jornalista. Qualquer pessoa pode pegar um gravador e ir para qualquer lugar, apertar esse gravador e escrever. O fulano diz que. Agora, a interpretação, a narrativa, o que aquilo quer dizer no contexto social, esse é o papel da construção da informação. Uhum. Então, eu creio que para o futuro e para o que nós estamos passando agora, tudo que precisa é esse entendimento do que o jornalismo do disque ele é perigoso. Ele abre margens para esse tipo de perigo democrático que nós vivemos hoje, vivemos no passado e que talvez daqui a 30 anos estejamos vivendo novamente. Porque dá força para quem não tem informação. E nesse sentido, como o jornalismo pode ajudar a romper a barreira do negativismo nas redes digitais, nas redes sociais? O jornalismo precisa aprender a tratar ainda com as redes sociais. Nós estamos já em 2021 e nós temos no jornalismo uma dificuldade costumeira. Nós temos redações ainda que têm a dificuldade de sair do papel para entrar no online. Acontece. Temos profissionais de comunicação que têm dificuldades de lidar com os meios digitais. É normal. No início dos anos, no final dos anos 90, quando eu entrei na faculdade, não existia Orkut, não existia Facebook. Quem dirá Instagram, minha gente? Eu fui ter o meu primeiro celular quando eu estava na faculdade, era um tijolão gigante. Você imagina, quem é que ia imaginar? Eu me lembro de uma reportagem num plantão da 0 Hora que eu precisava passar as informações para o editor que estava na redação e eu saí da entrevista e fui para um orelhão, coloquei a ficha no telefone, liguei para a redação para passar a informação. Se eu falo isso para um estagiário meu hoje, ele vai dizer, meu Deus, em que mundo essa pessoa viveu? No mundo de redação, no qual nós tivemos que evoluir muito rápido, sabe? A nossa geração, a geração profissional do jornalismo que está trabalhando agora, ela sofreu um impacto digital muito grande. E nem todo mundo conseguiu se adaptar, sabe? E essa dificuldade de adaptação fez com que se criasse esse vazio. E não há espaço, não há poder que não seja ocupado, não é? Nós sabemos disso. E a informação como poder foi ocupada de forma ruim. Então, nós precisamos nos atualizar, criar as novas gerações de jornalistas capazes de passar por transformações sem impactos tão grandes. Que eles saibam lidar com isso como se não fosse um peso para a sua vida, como se não fosse uma necessidade de uma obrigação para se manter no mercado, porque o jornalista ainda pensa muito nisso. E a gente sabe que isso é necessário, eu preciso viver. E eu preciso viver da onde? Do jornalismo. Mas, nesse aspecto, eu vou fazer o errado para poder viver? Não. Então, eu creio que essas novas gerações, esses novos profissionais que estão entrando no mercado, que estão entrando nas faculdades agora, eles precisam saber mexer com todos os meios.
e saber qual é a informação necessária para todos os meios. Que o meu primo, que está lá mexendo no celular agora, que vive no celular, ele precisa receber a informação aqui. De que forma a informação para ele é útil aqui? Como? É num vídeo curto? É numa notícia longa que ele vai ler? Qual é? É num videozinho do YouTube, rapidinho, de 10, 30 segundos, em que eu vou falar a informação verdadeira para ele? O que vai ter mais impacto nisso? A nossa geração de jornalistas atuais teve uma dificuldade muito grande nessa adaptação. Hoje, quando eu trabalho com as redes e trabalho com o público, trazendo eles para cá, eu vejo colegas meus que começaram antes de mim na profissão, tendo esse problema de acesso, porque eles não conseguem abrir a cachola. E não é por maldade, é pelo sistema, gente, vamos combinar. Há 30 anos atrás, muitos deles começaram a digitar na máquina, na máquina da datilografia, aí vem o computador e vem todo mundo atropelado, pelo amor de Deus. E nesse meio de caminho, você tem que seguir estudando, você tem que ler sobre teorias, você tem que ler o que está acontecendo, você tem que ser o mestre do computador, você tem que ser o mestre da postagem, você tem que saber tudo isso. Nós precisamos estar em constante atualização, não é só o médico que precisa estar atualizando. O jornalista precisa disso, e muitas vezes acontece que o jornalista acha que teve a formação, eu vou lá, eu seguro o gravador e está tudo resolvido. Esse tipo de jornalismo, de segura o gravador, do diz que, para mim, foi um grande responsável por todo o negacionismo que hoje nós estamos vivendo, de ter que desmentir o que foi publicado, porque não é o fulano diz que a Terra é plana, isso está errado. Só que se você colocar isso está para a eternidade, fulano disse que, em grandes veículos no mundo inteiro, eles não tinham que ter ido pelo disque. Para mim, o jornalismo do disque colocou hoje o jornalismo em xeque e fez com que o negacionismo crescesse. E é esse jornalismo que precisa mudar. Nós, como jornalistas, temos responsabilidade no que está acontecendo em relação ao crescimento do negacionismo. E nós, como jornalistas, precisamos mudar esse cenário. E essa é a grande questão. Mais uma vez, me estendi demais, né, gente? Não. Tá tudo certo. Ou seja, há uma relação direta entre aumento de fake news e diminuição de democracia. Tem, com certeza, com certeza. É uma matemática constante. Constante. Eu, particularmente, dentro dessa loucura, né, que a gente recebe tantas informações o tempo inteiro de amigos e tudo mais, eu um pouco comecei a me balizar para saber se o que eu estou lendo é verdade ou não. Enfim, algumas coisas são evidentes, mas outras nem tanto. Por exemplo, eu comecei a consultar na agência Lupa. Boa. Para ter uma forma de me balizar. Eu não conheço outra possibilidade, mas pelo menos ainda bem que tem essa. Para eu ter algum acesso a um balizamento dessa informação, mas realmente, então, o olhar do jornalista para a questão das fake news e das pós-verdades, é mais uma realidade a ser incorporada nessa profissão, né? Com certeza. Nós tivemos um exemplo muito recente que, para mim, ele vale para a vida, assim, e que aconteceu em outros momentos, com toda certeza. Vamos ver. Nessas funções de pandemia, houve uma coletiva do Ministério da Saúde, no qual eles falaram uma série de inverdades. E não abriram para a coletiva, porque eles já mudaram o termo. Coletiva é quando o repórter pode fazer perguntas, não é? E muitas vezes eles chamam coletiva, que é um pronunciamento, porque daí terminou a fala deles, vão embora e ninguém pode perguntar mais nada. Era nesse modelo. E aí, a referida pessoa que estava passando a informação depois ficou muito braba e xingou os jornalistas, porque os jornalistas interpretaram o que ele falou. Ele queria que fosse o jornalismo do disque, mas era mentira o que ele estava falando. Era mentira. E aí, o fato de o jornalista ter interpretado e mostrado a verdade incomodou ele, incomodou a autoridade. Então, para mim, essa é a grande questão ética, profissional, instituída em nós, que nós precisamos trazê-la novamente.
Não é simplesmente você entrar numa redação e te dizerem, você tem que fazer isso, porque eu estou te pagando para fazer isso. Não, para aí, eu tenho que fazer isso, mas eu trabalho com informação. Eu não posso mentir para o meu público. Eu não posso mentir porque você está me pagando. Só que eu sei que muitas pessoas acabam fazendo isso porque precisam viver. Agora, qual é o limite de você viver e matar o outro? Qual é o limite ético disso? Entendeu? Qual é a credibilidade e a confiança que eu terei em mim própria de eu dizer, num exemplo de agora, que a cloroquina é eficiente, se eu sei que se eu disser isso ali, vai ter pessoa que vai tomar e pode morrer por isso? Isso é responsabilidade minha. Eu vou me sentir uma profissional do jornalismo? Não foi para isso que eu estudei. Não é para isso que eu estudo. Não é para isso que eu passo horas por dia analisando as construções narrativas e interpretações para saber onde é que aquela pessoa estava querendo chegar. Sabe? Então, o profissional de jornalismo precisa se reconstruir. O profissional de jornalismo precisa saber o papel dele na sociedade como detentor de informação privilegiada capaz de sustentar a democracia, sustentar a sociedade. Isso é um papel que o profissional de jornalismo precisa reaprender, porque ele é o grande responsável hoje pelo que todos nós estamos passando e que com certeza ainda seguiremos passando muito futuramente. Yara, por mim, assim, eu agradeço muito as suas perguntas, as suas reflexões. É um prazer, assim, o Marcos e eu, a gente conversa, muito depois das entrevistas, e a gente sempre diz como a gente é privilegiado de poder ter de primeira mão tantos profissionais, tantas pessoas com tanta riqueza a partilhar, e que a partir desse projeto vai ser também compartilhada com o maior número possível de pessoas. Assim, eu acho que a gente vai chegando já um pouco ao fim dessa entrevista, mas eu gostaria primeiro de perguntar se o Marcos tem mais alguma pergunta e, de qualquer forma, já agradecer de coração pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é lotada e você reservou aí uma hora para ficar com a gente conversando sobre isso. Eu te agradeço muito. Estou em posse do seu livro, A Cruz Haitiana, eu vou ler, está na fila. Daqui a pouco é ele. Será uma honra, Adriana. Muito obrigada. Marcos falou realmente muito dele, eu estou curiosíssima. E estou terminando a leitura de um, e aí a Cruz Haitiana vai fazer parte da minha vida. Eu já sei muito sobre ele, eu te agradeço por tudo, pelo livro, pelo seu engajamento como jornalista, e, bom, obrigada, e a gente vai se falando. Marquinhos, você tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Não, eu estou satisfeito. Eu acho que a Yara tocou nas questões primordiais do trato da informação, assim como também das questões éticas, que, no final das contas, é o nosso porto seguro, é o que nos diferencia na nossa profissão. O jornalismo é uma profissão muito difícil, é uma profissão melindrosa, você tem que se equilibrar numa linha muito delicada para você não perder o tom e para não se perder. Porque como você está muito próximo do poder, em alguns momentos a gente se ilude achando que nós também detemos algum poder e que a gente pode efetivamente influenciar muitas coisas. Claro que você detém um poder, que você também pode influenciar muita coisa, mas ao se achar isso, corre-se o risco de se perder do local que lhe cabe, de ser o mediador da informação, o curador da informação. O jornalista, nos tempos de redes sociais, ele é um curador da informação. Nós temos 1 bilhão de informações. E a pessoa está num mar de informações. O jornalismo, como a lupa, ela acaba fazendo a curadoria dessa informação. E aí ela empresta credibilidade
usando os processos científicos do trato da informação, da apuração, de se apurar, de se falar com todas as partes envolvidas e deixar o leitor à disposição para ele consumir aquela notícia como ele quiser. Mas ela vai ser entregue com robustez. E, às vezes, infelizmente, Adriana, o tempo que as redes sociais hoje encurtaram é muito prejudicial, porque ele turva a análise. No ímpeto de você anunciar logo, né, Yara? Você acaba cometendo o que a gente chama no jornalismo da famosa barrigada. Dá uma informação sem a devida apuração e que impacta, né? E que faz com que as consequências de uma informação mal divulgada podem ser brutais, podem acabar com a reputação ou a vida de alguém, como o caso da escola base. E, ao mesmo tempo, podem salvar vidas, como é o que a gente faz. Então, a Yara trabalha com o trato da notícia política, que é a mais importante de todas. Porque política e economia são as informações que tratam do coletivo. E aí impactam a todos nós. Yara, estou feliz, como sempre. Sabia que ia ser um show. Você é um show. A você a nossa admiração. Muito obrigado. Continue sendo a Yara Leme. Perdão, mas é isso. Mas é isso. Eu tinha que fazer esse trocadilho. Você é a nossa Yara Leme, que está aí apontando a direção do bom jornalismo. Continue assim. Agradeço em nome do nosso mosaico e muito orgulho em ter você conosco. Gente, obrigada mesmo pela oportunidade. Grande trabalho de vocês. Sucesso. Contem comigo no que precisar, tá bom? Marquinhos, beijo no coração. Adriana, beijo no coração. Se cuidem, meus queridos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista. E na semana que vem teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.